Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Cicatriclin. Você sabe o que realmente muda o resultado final de um paciente com lesão? Prática clínica bem conduzida, tecnologia aplicada com muita responsabilidade e um olhar interdisciplinar para o paciente são alguns dos fatores mais importantes. E é sobre isso que vamos falar hoje. Estou aqui com dois profissionais que fazem parte da minha referência técnica dentro da Cicatriclin e que caminham comigo diariamente na condução dos casos mais complexos de feridas. Com vocês, Dr. Jean Meira, coordenador médico, hiperbarista e responsável por toda essa avaliação clínica e global dos nossos pacientes. E junto com ele, Caio Lopes, enfermeiro, dermatoterapeuta, hiperbarista e coordenador da nossa equipe de enfermagem e da Cicatriclin Educação. Sejam bem-vindos. Gostaria de fazer uma breve introdução. Escolhi os dois para ser o primeiro episódio do podcast, pelo tempo que nós estamos juntos, né? Tentando fazer prevenção e tratamento de feridas da maneira mais adequada que a gente consegue imaginar se fazer. Jean trabalha comigo já, trabalhamos juntos há mais de 15 anos, menos do que a gente gostaria de falar no podcast, mas há mais de 15 anos, com experiência vasta, né, e avaliação dos pacientes, nos conhecemos nas UTIs da vida. Caio, meu menino, foi estagiário e chegou onde chegou hoje, eu morro de orgulho, enfermeiro, nosso coordenador de enfermagem. Caio também, coordenador da Cicatriclin Educação. Estava fazendo uma breve história de 2017, no primeiro EWMA, que eu levei alguns trabalhos que você conseguiu multiplicar isso lindamente. Com certeza. Seja bem-vindo, Jean. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado. Obrigado, Bianca. Assim, quero dizer que é um imenso prazer estar com vocês aqui nesse início, né, de uma nova, vamos dizer assim, nova página da Cicatriclin. Assim, o prazer imenso, o respeito que eu tenho, a admiração para você como profissional, como pessoa, assim, que realmente trouxe para a nossa comunidade, para o nosso meio, isso que a gente espera, né, do tratamento de feridas, e trouxe uma mudança de paradigmas mesmo, assim. Então, desde que a gente começou lá atrás, né, se conheceu fora desse ambiente, e aí as coisas foram caminhando, e junto com essa nossa convivência, foi crescendo essa dinâmica, e quando você nos convidou aí para participar dessa jornada. Então, assim, agradeço, assim, muito sucesso mesmo, já é um sucesso, né? Mas, assim, prazer imenso e de ter a oportunidade de trabalhar também com outros grandes profissionais, caso o Caio está aqui com a gente também. Oh, Deus. Nessa trajetória, nessa estrada, né, das feridas que eu tenho com a doutora Bianca, eu vejo o quanto que nós crescemos enquanto empresa e de lá para cá também o quanto que a gente tem observado o avanço de tecnologias que tem tido, né, para tratar essas pessoas que têm feridas. Então, assim, para mim é uma grande alegria estar aqui hoje falando um pouquinho sobre feridas, trazendo informação para a comunidade, tanto a comunidade acadêmica como a comunidade de profissionais mesmo, né, e a sociedade como um todo, e trazer informações coesas, verdadeiras, né, porque a gente trabalha, é um dever nosso enquanto profissionais de saúde trazer informações com base científica, com protocolos, né, muito bem embasados, que a gente vai falar um pouquinho aqui durante a nossa conversa. Eu acho que é isso, e vamos aprofundar um pouquinho aí o tema, vamos tocar esse assunto que é tão importante, né, Com certeza. nesse meio. Quando nós começamos, hein, Jean, lá atrás, eu falo muito que prevenção e tratamento de feridas, na verdade, o que a gente faz dentro do nosso grupo de trabalho, dentro da Cicatriclin, é o que eu acho que toda a área médica deveria fazer, toda a área de saúde. Quando eu falo saúde, engloba tantos profissionais, o médico, enfermeiro, nutrição. E acho que na UTI a gente tinha um pouco disso também, né? Daí que trabalha em equipe, fazendo o melhor para o paciente. O que você vê da sua trajetória profissional, que você vê que você trouxe, assim, do pós-formado, do momento que você estava fazendo o tratamento em unidade intensiva, para hoje, seus pacientes, a sua condução com seus pacientes hoje com feridas? Bom, ferida, assim, eu costumo dizer, fora casos assim muito agudos, traumas, mas a ferida ela tem uma história. E carregado nisso, ela tem suas causas e as suas consequências, né, na vida do paciente. Então, quando eu aprendi lá desde a base, trabalhando na unidade de emergência, trabalhando em terapia intensiva, trabalhando dentro da clínica médica, que eu faço atualmente também, da medicina interna, olhar o paciente, assim, não a ferida, mas olhar o paciente. Então, assim, eu acho que o diferencial que ao longo da minha carreira eu aprendi foi que existe uma história, existe uma série de condições que levaram o paciente a chegar naquela situação.
Então, considerando isso aí, ao longo da vida e da carreira profissional, a gente vai tentando utilizar dessa visão para que a gente consiga realmente ter um tratamento efetivo. E ao longo do tempo também eu percebi que muito do que se chegava nessas unidades de urgência, muito do que se acontecia dentro da terapia intensiva, né, de uma forma que poderia ser ou prevenida ou ser melhor conduzida. Então foi daí que surgiu, juntamente depois a gente trabalhando junto e atualmente também com a Cicatriclin, como a gente poderia fazer isso da melhor forma possível. Então, você percebe que a condução clínica do paciente é sempre primordial. E, conjuntamente com isso, não só a condição médica, mas a condução da multidisciplinaridade. Você tem uma série de profissionais, tem uma série de estratégias que você consegue conduzir da melhor forma possível. O médico em si, ele vai fazer sua avaliação clínica, ele vai fazer a anamnese do paciente, ele vai estudar, ele vai entender o que aconteceu, qual foi a história, seja na fase aguda, seja na fase crônica, e pegar dessas informações para tentar conduzir a ferida da melhor possível. A ferida é um resultado de uma série de atores. Então a gente vai tentar, assim como a gente faz dentro da medicina com qualquer outra patologia, e ferida ao longo da história, talvez de certa forma negligenciada, inclusive por nós médicos mesmo, né? Estou dizendo que na nossa formação isso não era uma coisa que era tanto, não era abordada, né? Então acabou que isso também, na prática clínica, acabou ficando um segundo plano, em boa parte das vezes, e a gente notou que na unidade de terapia intensiva, seja na enfermaria, seja na unidade de pronto-socorro, pacientes chegam em condições ruins, graves muitas vezes, em função de todo esse contexto. Então o que eu aprendi ao longo desse tempo é que a gente tem que tratar a ferida como qualquer patologia e muitas vezes, e sempre com a seriedade, que aquilo ali pode representar uma grande agravo à saúde do paciente, e também entender que aquilo tem um histórico e você deve buscar de todos os fatores clínicos do paciente, psicossociais, enfim, financeiros, e entender o contexto todo para assim você tratar de uma forma adequada. Porque pontualmente você não consegue tratar. Raramente na medicina você consegue tratar alguma coisa pontualmente. Você precisa ter de todo esse histórico, de todos esses fatores, para que a gente consiga realmente conduzir da melhor forma. Assim, quando chega um paciente para a gente no consultório, na Cicatriclin, a primeira coisa que a gente faz é estudar, fazer a anamnese bem feita desse paciente, ver quais são as doenças de base, entender todo o contexto daquele paciente e o que levou àquela situação atual. Então, acho que é muito disso, né? Entender que ferida não se resume a um único procedimento, seja qualquer um deles. Isso aí ele é feito de uma forma conjunta, com uma série de estratégias, para a gente conseguir realmente ter o sucesso, né, do ponto de vista cicatricial, principalmente das lesões mais complexas. Com certeza. A condução médica, ainda dentro da questão médica, da condução médica do paciente com ferida, é tão importante que nós tenhamos também profissionais, como nós temos no nosso grupo de trabalho, onde você tem um ortopedista, um vascular, um infectologista, um clínico. Isso a gente nem começou ainda a falar de nutrição, fisioterapia, recuperação precoce, mas a importância que eu dou e agradeço imensamente de ter você ao meu lado, dessa condução de uma maestria dentro do nosso grupo, para que a gente possa ter os especialistas, sim, né, e carregar o que tem de melhor em cada área, mas sempre tendo aquele médico que conduz, que analisa todas as possibilidades e que conduz o paciente para o melhor resultado. Você, Caio, está com a gente há tanto tempo, eu não consigo nem imaginar a minha trajetória ou minha vida tratando feridas, apesar de você ser muito mais jovem que eu, mas sem a presença de um enfermeiro. Verdade. Desde quando eu me interessei por feridas, né? Foi tão importante ter um enfermeiro junto comigo, de mãos dadas na condução dos pacientes. Eu queria saber um pouquinho também do que você vê da sua formação profissional e do enfermeiro maravilhoso que você é hoje. O que você vê que desde a formação, desde quando você era jovem, para os colegas enfermeiros, médicos que estão ouvindo agora, que você trouxe para esse mundo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu estava lembrando de um episódio, Jean, que nós dois estávamos juntos em uma outra mesa redonda, em que houve uma pergunta assim, nessa equipe, quem orquestra, né? Quem é o principal agente? E aí eu disse exatamente isso, não existe um único responsável, né? Tem uma frase que diz assim, o homem ele não é uma ilha, e o profissional de saúde ele não é uma ilha. Ele precisa, né, conectar com outros profissionais de saúde, isso tanto no âmbito de saúde como um modo geral, como também falando sobre feridas. E a minha visão enquanto enfermeiro no tratamento de feridas, de quando eu comecei lá com a enfermagem, de quando eu comecei na Cicatriclin para hoje,
A palavra da vez é avanço em tudo. Avanço na qualidade do atendimento do paciente, avanço nas tecnologias. Hoje, o mercado, existe um leque de possibilidades terapêuticas que a gente pode utilizar no paciente que tem feridas, logicamente, muito bem embasado com a clínica, né, com a nutrição, com a psicologia, porque o paciente ele é uma caixinha com várias necessidades e a gente precisa entender essas necessidades para depois a gente pensar nas tecnologias, enfim. Então, de lá para cá até hoje, eu vejo esse avanço muito grande na área das feridas, né? O tratar feridas, cuidar do paciente com ferida, cuidar já é uma palavra muito linkada com a enfermagem. Só que hoje a gente percebe que o cuidado ele precisa ser para além da patologia do paciente, né? E isso engloba o paciente com ferida. Então, na faculdade, né, onde, sei lá, 10 anos atrás, a gente via muito pouco falar sobre curativo, tratamento de ferida, era uma aula, 2 no máximo. E de lá para cá, não, a gente viu que existe essa necessidade do paciente que tem ferida ter esse olhar integral, né, para ele, holístico, e com isso a gente observa, como eu disse, essa evolução tanto no manejo mesmo desse paciente, e aí vem as resoluções, né, tanto do COFEM como da parte do médico também, do CRM, cada vez mais protocolos muito bem amarrados para que a gente cuide desses pacientes de forma ética e com evidências científicas. Então, o que eu observo ao longo do tempo é exatamente essa evolução, no todo, né, em todo o contexto. Com certeza. Eu acho que desde quando nós estávamos na UTI e nós começamos a prevenir lesões, que é tão importante, antes de falar tratar, prevenir lesões e depois recuperá-las de maneira rápida, sim, claro, efetiva, né? Mas principalmente precoce, né? Eu queria saber como você vê o papel do enfermeiro frente a um paciente com lesão. Qual a primeira avaliação que nós devemos ter, nós médicos também, quando não temos o colega enfermeiro, infelizmente, do lado, que todo médico que trata feridas tem que ter um enfermeiro do lado. Mas qual é o olhar do enfermeiro quando um paciente ele chega para uma avaliação de uma lesão? Depende do tipo de lesão ou todo paciente você acha que tem que ter Na UTI a gente tinha o Fast Hug, não sei se você lembra disso, né? Que nos direcionava um pouquinho em relação à alimentação, analgesia e tal. Sim. Como é que é o enfermeiro quando ele é frente a um paciente com lesão? Com o enfermeiro não é diferente. Ele tem esse olhar ele precisa ter esse olhar também generalista para o paciente, né? Quando a gente avalia o paciente que tem lá, que precisa de uma prevenção, por exemplo, eu também preciso entender da clínica daquele paciente. Se é um paciente acamado, se ele está nutrido, como é que é o suporte familiar e nutricional que ele tem, né? Antes da gente falar de prevenção. Logicamente, hoje existem, né, tecnologias que ajudam a esse cuidado mesmo, né, preventivo. Então, dentro da cicatriclin hoje nós temos protocolos, por exemplo, que a gente utiliza espumas de multicamadas, que é uma principal terapia hoje trazidas nos guidelines, nos protocolos, né, principalmente nos protocolos internacionais, colchões pneumáticos, nutrições específicas para o paciente que tem essa necessidade, né, nutricional mais deficiente. Então, o enfermeiro também, assim como o médico, ele precisa ter esse olhar clínico muito bem estruturado também, muito bem casado. E quando a gente fala de ferida, a gente fala de pele. Então, o enfermeiro não pode ir somente na pele do paciente. Ele tem que entender o contexto, como eu disse, né? Para aí sim estipular o que ele precisa. Eu estava pensando aqui agora, você acha que os pacientes eles ficaram mais complexos? Conta de idade, perfil microbiológico? Ou será que nós estamos tendo lesões mais graves mesmo, né? É um perfil do paciente que você observa hoje? Ou aquele paciente que talvez perdesse uma perna, ou que morresse por conta de uma condição, ou uma complicação como uma lesão de pressão? Assim, a gente que trabalha dentro de hospitais gerais e, enfim, recebe muito paciente grave, muito paciente complexo, às vezes a gente tem uma percepção que as coisas estão ficando mais complexas. A gente nota, nossa, estou tendo mais pacientes oncológicos, estou tendo pacientes mais graves. Lógico, a sociedade muda, ela evolui e consigo aí vão acontecendo novos hábitos. Desde hábitos alimentares, estilo de vida, né? A gente vê aí um processo de envelhecimento da população brasileira, né, mundial, mas brasileira. Então, obviamente, a gente vai ter que se adaptando aí ao que ocorre. Mas também o acesso da saúde ao longo das décadas no Brasil, principalmente, né, que é um país pobre e tinha um sistema de saúde deficitário, depois veio o SUS, enfim, e foi crescendo o acesso. Então, obviamente, você vai ver
Você vai dar acesso àquelas pacientes que antes não se sabia que existiam. Sim. Tratava em casa. Aquelas, né, as coisas tradicionais que a avó falava, enfim. Não que não funcionasse em algumas situações, mas que não chegavam para a gente. Sim. Então, o que a gente vê hoje em dia é um acesso maior ao sistema de saúde, principalmente público. Também tem o serviço complementar, privado, enfim, que também a gente pode colocar dentro da nossa realidade municipal aqui. Nossa cidade virou uma referência, né, ao longo dos anos em saúde, então cresceu uma série de serviços que trouxeram também esses pacientes para mais próximo da gente. Então, eu não acredito que os pacientes ficaram mais complexos, já existiam, mas o acesso desses pacientes, o cuidado, e lógico, vem também dos paradigmas, como a Cicatriclin vem fazendo ao longo dos anos, é trazer para dentro da discussão clínica a necessidade de se tratar bem as lesões, de tratar bem as feridas, né? Porque isso, de forma bastante importante, a gente percebe isso muito, é um dos fatores que complicam muito pacientes. Pacientes que às vezes estão idosos, acamados, pacientes que estão institucionalizados, então uma ferida aberta, uma ferida que deixa se complicar, às vezes ela é o resultado da longa permanência do paciente, de uso de antibióticos mais complexos, de aumentar a complexidade da flora bacteriana. Enfim, então ele acaba tendo uma morbidade e até uma mortalidade maior quando não bem conduzido. Então a gente viu que isso aí realmente é uma epidemia. Você tem mais acesso, população mais idosa, feridas mais complexas, tanto pelo acesso aumentado, como também talvez o lidar ainda relativamente ainda precário em alguns serviços, ou a visão ainda precária do tratamento de lesões. Então eu acredito muito nisso. E mais uma vez o olhar, né, que a gente tenta trazer e vem estudando ao longo desses anos e vem evoluindo ao longo desses anos na discussão de feridas, é trazendo também essa visão para os médicos, para os enfermeiros, para os especialistas que talvez foram abrindo a sua visão para essas situações, tanto que dentro da nossa rotina, dentro da Cicatriclin, a gente tem a múltipla disciplinaridade, tem várias especialidades médicas, a parte de enfermagem com todo o seu contexto, né, de associação no tratamento. Então, a gente consegue fazer o caminho inverso, vamos dizer assim, ou seja, lidar melhor com essas lesões, usar de tecnologias mais adequadas, mas vindo da base. A base é realmente o olhar clínico, o olhar da enfermagem, o olhar médico, o olhar das outras especialidades e entender a gravidade que é a lesão. Se ela não é grave, mas se ela ficar mal tratada, ela vai ficar grave. E, sem dúvida, ela vai ser um agravo para o paciente, seja realmente, né, aumento da morbidade, na mortalidade desse paciente, como na disfunção desse paciente, na funcionalidade desse paciente. Então, eu acredito que a gente, ao passo que aumenta o acesso, a gente aumenta a complexidade, porque chegam os problemas. Então, acho que agora é a gente entender e estudar cada vez mais técnicas que a gente possa melhorar a qualidade de vida desses pacientes e diminuir esses riscos. Para quem não sabe, nós temos na Cicatriclin a discussão de casos semanal. Nós fizemos isso desde o iniciozinho, quando começamos a trabalhar com feridas, devido ao crescente aumento do número de pacientes que realmente nos buscaram para tratar as lesões e que a gente vê que realmente é uma necessidade. A gente conduz um número de pacientes expressivo, que ou tem acesso precoce devido à informação, que isso aqui é fundamental, né? Para que possa precocemente buscar, e assim nós conseguimos intervir precocemente e ajudar os pacientes. Mas na nossa discussão de caso, a gente vinha falando sobre o último congresso, uma apresentação que nós assistimos, e eu queria perguntar para os dois, né, aquela visão. Quando que nós temos que começar a tratar um paciente com feridas, né? Porque imagine, eu sou diabética, tenho 60 anos, não é o caso, mas assim, tenho 60 anos e vou me submeter a uma cirurgia plástica, né? Eu fui tabagista a minha vida inteira, que é um problema hoje, né? Assim, a gente achou que tinha ficado lá atrás e com cigarros eletrônicos veio a mudar novamente. Mas eu fui tabagista a minha vida inteira e eu vou me submeter a um procedimento ortopédico. Ou eu sou diabético e meu calçado apertou. Quando vocês acham, ou o paciente que vai para o hospital, desculpa, só voltando um pouquinho, e ele vai ser internado e tem um risco de interrupção da questão da mobilidade precoce do paciente no leito. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, o que vocês pensam hoje com todos os congressos. Falando um pouquinho, nós vamos ter aulas sobre nutrição, sobre mobilização precoce, sobre lesão por pressão, queimadura. Hoje é uma introdução bem ampla mesmo do tema, pois o tema é muito amplo. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês dois, o que vocês pensam
hoje, com a experiência de vocês e com o que vocês veem frequentemente nos congressos e nos estudos, nos trabalhos? Como eu tinha dito aí um pouco antes, então assim, a ferida ela tem uma história. Então assim, eu considero que tratar a ferida ela deve ser tratada antes dela surgir. Né? Então se vem a prevenção. O grande desafio da saúde hoje é a prevenção, seja no ambiente público ou no ambiente privado. Então você tratar uma lesão complexa, grave, ela é sempre mais difícil. Ela é sempre dolorosa, ela é sempre, enfim, gera um transtorno grande e o risco do paciente mesmo. Então, eu acredito muito, eu acho que é isso que a gente vai cada vez mais embutir nessa rotina e que entender a gravidade que é uma lesão, ou seja, aquela descontinuidade de pele que começa ali incipiente, com nada acontecer, mas pega um paciente polimórfico como esse, tabagista, diabético, idoso, já tem uma doença vascular, enfim, começa com uma bobagem e é o que realmente a gente acaba recebendo como grave aquilo que foi negligenciado lá. Então começa pelo tratamento clínico desse paciente, tratamento geral, paciente diabético tem que ter seu endocrinologista, seu clínico, tabagista, entender a gravidade daquilo e considerando o risco que ele corre por vários fatores, né, do tabagismo, tentar abandonar o mais precocemente possível, mas para isso precisa ter seu pneumologista, seu psicólogo, talvez o psiquiatra, enfim. Então esse paciente ele precisa de um tratamento preventivo. Então, uma coisa que a gente vai estimular também é que esse paciente que chega a Cicatriclin, ele não chega só com ferida, ele chega para prevenir ferida. Né? Ele chega ali para, doutor, vim aqui fazer uma consulta exatamente nesse contexto e eu quero ver o que eu posso fazer para diminuir esse risco. Porque depois que está estabelecido o problema, obviamente, os riscos, as complicações, as dificuldades, o custo, né, de saúde, de tempo, financeiro é imenso. Então, a gente trabalha ao longo do tempo nisso, né, com os pacientes institucionalizados. Nós temos as nossas equipes dentro de hospitais, exatamente dia a dia, 365 dias no ano, fazendo essa prevenção. Né, não paramos. Fazendo essa prevenção, busca ativa, verificando aqueles que não têm lesões, não queremos que tenha. Sim. A gente trata feridas, mas a gente quer que esse paciente que não tenha, não precisa ter, não tenha. Então, esse é o objetivo, eu acho que, e o desafio, né? Porque realmente é uma epidemia feridas, infelizmente, principalmente no serviço público, né? Então, custo para o sistema, a gente pensar em saúde pública, a gente tem que pensar muito em custo. Finitude financeira, ou seja, finitude de recursos. O SUS não é infinito em termos de recursos. Então, aquele recurso que eu poderia, né, de ter uma rotina, de ter, como o Caio colocou, protocolos muito bem estabelecidos, avançados, treinamento de equipe, a gente ter esse contexto todo, né, multidisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, a gente ter mais fisioterapeutas nos serviços públicos, botar esse paciente para tirar do leito, enfim. E esse é a amplitude que a gente está querendo dizer aqui, trazer para dentro da discussão dentro da medicina, da nossa comunidade, né, e para onde quer que seja, é que ferida é algo que deve ser olhado com muita seriedade. Sim. Né? E, como falei, eu acho que a prevenção é sempre o que a gente deve buscar. É o clichê, né? Prevenir é melhor que remediar. Sempre. Antes da sua fala, eu pensei numa situação também dentro do que a gente está falando agora. Por exemplo, aquele paciente que ele tem uma condição oncológica, vai fazer uma cirurgia oncológica com reconstrução. Eu trouxe esse assunto porque é isso mesmo, né? Qual a sua visão, Caio, sobre quando que a gente tem que pensar em tratar a lesão hoje? Quão precoce a gente tem que pensar nisso? Da hiperbárica, talvez, precocemente? Se nós temos que associar matriz dérmica, terapia por pressão negativa, precocemente numa condição onde a cirurgia oncológica, né? A gente não tem uma perda ali importante de área de tecido. Então, eu queria saber da sua opinião, quando que você acha que o paciente... A gente está falando de condições onde a gente consegue se organizar. Sim. Diferente de trauma, queimadura, mas vamos falar um pouquinho quando a gente pode se organizar. Então, o que você vê hoje de protocolos que a gente consegue ou anteceder a complicação, ou protocolos que a gente consegue tratar precocemente, evitando que elas compliquem? Temos pacientes e pacientes, né? O paciente oncológico, ele é um paciente mais complexo. A lesão oncológica é uma lesão mais complexa, é uma lesão que demanda, né, de tecnologias, de um cuidado maior, mais rebuscado. E quando a gente fala, principalmente, como você disse aqui agora, né, citou, um paciente que precisa fazer uma reconstrução, né, de uma área ali que provavelmente já foi radiada, sim, que já sofreu em algum outro momento uma ressecção, né, prévia, enfim. Existem algumas tecnologias que podem ajudar
né, a melhorar aquele local. Por exemplo, a hiperbárica, né? O paciente que é submetido à hiperbárica, principalmente antes do procedimento cirúrgico, a gente consegue melhorar aquele microambiente ali, melhorar a vascularização. Principalmente paciente irradiado, né? Principalmente a cicatrização é um pouco mais difícil, né, mais complicada, então a gente já está dando um aporte maior de oxigênio para aquele paciente. Então existem tecnologias que a gente pode utilizar para melhorar, né, o antes e o pós. Por exemplo, você falou da parte de lesão oncológica, trazendo um pouquinho da estética, falando um pouquinho ali de transplante capilar, né? É extremamente importante, Sim. a fim de evitar também complicações, porque, gente, não se esqueça que por mais que seja um procedimento estético, pode haver complicações. Então, como nós já pegamos complicações. Então, a ideia é trabalhar com a prevenção, trabalhar com tecnologias que pode nos dar essa segurança, né? Para que evite, logicamente, tem casos que não tem como, a lesão pode complicar, a cirurgia pode ter uma deiscência, enfim. Então, existem sim tecnologias que a gente pode utilizar, né, que são seguras, que existem também protocolos científicos embasados que a gente pode utilizar com o maior rigor científico possível. Então, vocês acham que o protocolo institucional, nós trabalhamos em vários hospitais, mas o protocolo institucional, ele tem que caminhar junto com o cirurgião e com a programação cirúrgica de cada paciente, né? Então, eu vou trazer um outro tema aqui, e no caso de pacientes com trauma. O que você acha, Jean e Caio? Assim, nós temos visto pacientes mais complexos porque nós conseguimos tratá-los? As lesões estão ficando mais complexas? E o que você acha, Jean, de que nós temos de tecnologia hoje para pacientes críticos, pacientes com traumas graves, exposição de osso, pacientes queimados? Bom, assim, o trauma normalmente é um quadro agudo, né? Então, assim, vem de uma dinâmica um pouco diferente. Aquele paciente não foi muito preparado para aquilo. Isso. Subitamente foi submetido àquilo ali. Seja um acidente, seja uma queimadura complexa, enfim. Então, como o trauma, a queimadura, as coisas urgentes ocorrem com mais agudamente e merecem um tratamento urgente do ponto de vista global, do ponto de vista de prevenção e tratamento das lesões também, o mais rápido, o mais precoce possível. Tanto que a gente costuma dizer para os nossos colegas cirurgiões quando é que a gente pode fazer o curativo desse paciente dentro do centro cirúrgico. Então, se o paciente for abordado ali, ele não pode perder um minuto, porque aquele tecido é um tecido isquêmico, aquele tecido mal perfundido, ele já perdeu partes moles, ele perdeu, exatamente. Aquele tecido está extremamente agredido. Então, quanto mais precoce você estabelecer a terapia para esse paciente, melhor. Comprometimentos clínicos, inclusive de evolução desfavorável, né? Sem dúvida. Outras, paciente queimado, por exemplo, é porque tem inalação. Com certeza. Massa, a própria inflamação. Exatamente. Então, nesse contexto todo, as estratégias de tratamento devem ser feitas mais precocemente possível. O curativo, a gente tem estratégias curativas muito específicas para situações como essa, como a terapia pressão negativa, a matriz de regeneração dérmica. Nós temos também, inclusive, esse paciente, uma vez que a condição clínica dele permita, botar na câmara hiperbárica o mais breve possível, né, para em condições, inclusive no paciente queimado, paciente às vezes inalou monóxido de carbono, esse paciente também. Então, enfim, esses pacientes aí são pacientes que devem ser tratados com a urgência que foi tratado no ato cirúrgico. Então, esse paciente, quanto melhor conduzido nas primeiras horas, melhor o resultado. Eu tive um exemplo de um paciente, ele é um senhor idoso, ele estava manipulando uma churrasqueira e se queimou, né? Enfim, chegou no abdômen, tórax bem comprometido, enfim. Teve a parte hospitalar, mas ele já chegou um pouco mais tardiamente. Chegou ali, que ele veio do município, não foi aqui em Conquista, de outro município. E quando ele chegou, eu falei, não, o senhor tem que ir para a câmara agora, hiperbárica. Então, assim, o menos que ele precisava ali, o mais rápido possível, era ser colocado num ambiente que ajudasse a ele diminuir as perdas naquele tecido, naquela área, que mesmo após o agente, vamos dizer assim, que provocou a queimadura saiu, a lesão continua ali ainda. Exatamente. Então, quanto mais você agir, tirar a isquemia daquele tecido, melhorar a neovascularização, melhorar a microcirculação dele, melhorar a chegada dos nutrientes, enfim, de todo o contexto, até o próprio antibiótico, tornar aquele ambiente mais favorável, é o que vai fazer, bom, principalmente nesses pacientes mais complexos, grandes queimados, inclusive, né, a diferença entre a vida e a morte. Né? Então, a gente tem que entender que medicina é um tratamento coordenado o mais rápido possível. Então, o paciente que sofre uma condição como essa, ele tendo condições de submeter a terapia otimizada, deve ser feito. E é isso que a gente busca, dentro dos hospitais, nossas equipes agindo, estão ali todo dia,
estão disponíveis 24 horas, seja a nossa parte médica, a parte, né, de enfermagem, enfim. A equipe está ali sabendo que a gravidade de uma lesão, ela precisa ser tratada quando ela surgir. Sim. Não é para o dia seguinte, não é para a semana que vem. Né? Depois disso aí, o paciente já perdeu a janela que ele tinha, né? A qualidade, a gente vê isso muito também em queimaduras, a qualidade da cicatrização. Às vezes o paciente cicatriza, mas ele perde funcionalidade, Sim. ele perde qualidade de vida. Então esse paciente precisa ser bem abordado, precisa ser extremamente bem conduzido, não é para salvar a vida dele, mas é para ele ter funcionalidade. Sim. Né? E qualidade de vida. Então eu considero que o que nós temos hoje de tecnologias, a gente consegue fazer isso de uma forma muito, muito adequada. Eu acho que não tem nada que no mundo a gente não consiga fazer hoje aqui, em termos de tratar da forma mais adequada possível lesões agudas, sejam traumáticas, né, queimaduras, enfim. Então, eu acho que da discussão que a gente está fazendo aqui, é a gente deixar muito claro, né, que ferida não deve ser negligenciada. Lesão de pele deve ser tratado o mais precocemente possível. Sim, a gente está falando de paciente grave, institucionalizado ou com programação cirúrgica, mas acho que até aquele paciente que está em casa mesmo, que, é como você disse, às vezes é uma queimadura, às vezes é um tropeço, que dependendo do paciente pode vir a ser uma situação mais grave, mas eu sempre falo que qual é o momento, eu estou em casa, tem ali uma feridinha, está me incomodando, qual é o momento de procurar ajuda especializada? Eu falo, na hora que você perceber que está com a lesão. Perfeito. Caio, isso foi super importante que o Jean pontuou. Eu queria muito que você pontuasse o que você vê dentro das unidades que a gente trabalha, dentro da clínica, mas a importância de um protocolo efetivo dentro de situações como essa, queimadura, de uma trauma, do protocolo dentro do centro cirúrgico ainda, logo após o centro cirúrgico, dentro de uma programação clínica do paciente e também uma programação de tratamento de lesão. O que você vê aqui, que você vê que são grandes diferenciais dentro de quando você sai daqui das nossas unidades e conhece outras unidades? O quão importante ter enfermeiro casado com essas situações? Antes do protocolo, a gente precisa falar da equipe multi, né? E hoje a gente tem na Cicatriclin uma equipe em cada pontinho aqui na nossa cidade, né? A gente tem várias instituições de saúde, vários hospitais, e aí temos a Cicatriclin dentro desses principais hospitais. Então, como o Jean falou, o agir rápido, porque nós temos uma equipe muito bem formada de profissionais que já estão ali no meio do tratamento de feridas. Então, o agir rápido desses profissionais para captar esse paciente e já inserir logo na hiperbárica, por exemplo, como o Jean falou. Se esse paciente tiver se tiver uma indicação clínica que a gente consiga colocar na hiperbárica, por que não fazer, né? Então, a gente consegue fazer isso muito rápido por conta da nossa equipe, porque estamos muito bem instalados, O enfermeiro tem assim. que estar, além de ter o protocolo, ele tem que estar, como você mesmo disse, a questão de instalado dentro das unidades, ter o enfermeiro especialista. Exatamente. Muda a evolução desses pacientes. Com certeza. Como você referencia para um caso de um hospital especialista em queimado, Sim. um hospital especialista em trauma, ter um enfermeiro alinhado com os protocolos aos médicos nos hospitais que a gente trabalha. Você acha que muda a evolução dos pacientes? Muda muito. Tem o enfermeiro especialista. Quando uma unidade já tem um enfermeiro especialista, o time é outro, né? Ainda na emergência, o enfermeiro deve entrar? Na emergência, com toda certeza. Então, se já chegou um paciente com um politrauma, por exemplo, na emergência, acho que a ideia é que o enfermeiro já esteja ali, especialista, ou se não tiver ali em 24 horas, mas que a equipe do próprio hospital acione a equipe, Sim. né, especialista, no caso da Cicatriclin, para que o enfermeiro esteja lá para poder avaliar. Então, antes do protocolo, eu acho que ter uma pessoa com quem você pode falar assim, opa, tem uma pessoa ali que é especialista, tem alguém da Cicatriclin que a gente possa chamar para poder ajudar a avaliar o paciente ou a conduzir ali o caso inicialmente de forma breve, eu acho que é de extrema importância. E do lado de cá, logicamente, para que eu tenha essa rapidez, essa brevidade na indicação das tecnologias, eu preciso dos protocolos estruturados, porque não tem como a gente caminhar sem o norte, né? E o nosso norte são os protocolos. E quais as tecnologias você usa nos seus protocolos? Nos nossos protocolos, né? Eu digo que a gente usa o que a gente tem de melhor no mundo, né? Eu consigo falar isso com toda a propriedade. Eu lembro de Paris. Com certeza. Porque já tive a oportunidade de estar em um dos congressos, né? Um dos maiores congressos sobre feridas do mundo, que é o EUMA, né? Então, tudo que se usa lá fora, nós temos um pouquinho aqui dentro, ou se não mais, Tudo, né? Se não mais um pouquinho.
aqui dentro. Então, nós temos a hiperbárica, o laser, a terapia por pressão negativa, a matriz de regeneração dérmica, as coberturas especiais. As coberturas especiais, eu acho que é uma tecnologia que é mais acessível, né? Mas que dá um resultado fantástico quando utilizado da forma correta. Então, eu quero deixar claro aqui também que as coberturas especiais, elas não podem ser tão negligenciadas assim, porque a gente vê aí fora a venda de qualquer jeito, né? E aí as pessoas procuram as coberturas especiais achando que vai ser a solução para o problema e às vezes manipular. Exatamente. E às vezes não é, né? Então Fala a gente um tem que pouquinho ter sobre cuidado. as coberturas especiais. A gente fala muito de tecnologia, nós tratamos muito, temos falou que foi uma conquista muito grande nosso time, ter as tecnologias aqui à mão quando necessárias. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade, né, de todo mundo, de todos os Sim. profissionais que lidam com feridas. Sim. Inclusive, a escolha de ir para o EUMA é porque a Europa, o Brasil é tão grande, o Brasil é quase continente, né? Então, nós temos os estados com pessoas diferentes, com culturas diferentes. E na Europa é um pouco isso também, assim, um pouco isso não, são países também diferentes que compartilham ali um espaço, né? E a ideia de ver lá exatamente como os países se comportam no tratamento de lesão, se tem diferença para um, para outro e tal. Claro que muda muito dentro da condução inicial desses pacientes e da participação do médico precoce, como você mesmo disse, até no SUS mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das coberturas. Assim, o que você acha? Realmente, eu acho que a gente negligencia um pouco essa coisa de saber usar as coberturas. Pra gente é tão óbvio, mas não é óbvio pra pessoa da ponta. Se você pudesse escolher, assim, quais produtos você teria, começando sua carreira numa cidade de médio porte, que você acha que são produtos que são extremamente importantes ou para a primeira abordagem ou para a condução dos pacientes que depois da alta complexidade. Como eu disse, as coberturas especiais, elas são uma das tecnologias de mais fácil acesso, digamos assim, né? E por conta disso são negligenciadas. Elas são elaboradas com características específicas. Então, uma cobertura especial, ela não é igual uma gaze ou uma atadura que a gente utiliza ali para qualquer tipo de curativo. Não é, são coisas totalmente diferentes. Então, as coberturas especiais, elas são elaboradas para atender às várias necessidades que uma ferida tem. Então, quando eu falo que o uso está negligenciado, digamos assim, é porque às vezes o paciente fala assim, eu já utilizei uma espuminha aqui, eu sei que vai dar certo, mas ele veio aqui em um tempo, a gente utilizou uma espuma, mas que hoje a ferida dele é uma outra ferida, tem uma outra necessidade que não cabe mais. Igual antibiótico, né? É negligenciado em toda a área que as pessoas têm. Tem uma adenda dele aqui, assim, que o paciente chega muito pra gente, qual é o curativo que eu uso? Sim. Imaginando que ele vai comprar. Exatamente. Mas eu falo o seguinte, uma coisa importante. A sua ferida, ela não é a mesma do início ao fim. Exatamente. Ela tem fases. E Sim. nessas fases, ela vai precisar de abordagens diferentes, de visões diferentes. Sim. Então, se você usar o curativo do início ao fim, você pode estar prejudicando muito mais do que tendo um resultado favorável. Então, as coberturas tópicas, né? Exatamente. Então, acho que uma das grandes dificuldades, eu acho que realmente do manejo de feridas é o acesso que as pessoas têm. Por quê? Onde é que uma pessoa trata feridas quando ela tem? Esqueça do Cicatriclin. Ela vai para onde? Ela vai para um posto de saúde. O posto de saúde não está 24 horas. Sim. Ela vai na emergência. Na emergência, exato. E o que ela recebe lá na emergência? Aquela medida pontual de urgência. Isso aí. E a continuidade? Isso aí. Ele não vai estar fazendo curativo todos os dias ou sequencialmente na unidade de emergência. Isso aí. No posto de saúde tem aquela dificuldade também de materiais ou talvez do conhecimento, enfim. Então, ferida, ela precisa de ter, além de ter as tecnologias, de ter avaliação, ela precisa ter continuidade. Ela precisa ter uma linha do tempo. Exatamente que entra aí o que Caio vai falar a respeito, né, das tecnologias de coberturas. Então, coberturas temos várias. E eu costumo assim, não é um balcão de farmácia ou de um dos mercados você chega, eu quero isso e pronto. Pego, vou embora para casa e vou utilizar daquilo. Se fosse simples assim, a gente não precisaria nem ter a medicina para tutoriar muita coisa, não precisaria ter enfermagem, Sim. enfim. Então, tudo surgiu, seja a medicina, seja a enfermagem, qualquer atividade médica, não médica, da necessidade de você dar o melhor cuidado. Porque não funcionava da pessoa se dar o autocuidado. Sim, né? com certeza. Então, acho que entra aí o que Caio vai colocar, que são exatamente essas questões aí, né? De tipos diferentes e momentos diferentes. Isso aí. Então, as coberturas, ela tem essas características, né? Então, a gente não pode falar assim, eu quero ter ali só uma espuma para tratar todo mundo. Não é bem assim. A gente precisa ter um leque de possibilidades, porque
toda ferida ela tem necessidades. Às vezes é uma necessidade de um manejo de um exudato, a necessidade de um controle antimicrobiano, uma necessidade de analgesia. Então a gente já tem coberturas que dispensa, né, analgésico no leito da lesão. Então a gente precisa entender o Uma contexto. lesão mais sangrativa. Mais sangrativa, a gente precisa estancar um pouquinho mais o sangramento. Então depende muito. Então o que a gente precisa deixar claro aqui é que existe uma possibilidade grande de utilização dessas coberturas e que elas não podem ser De quantas usadas. coberturas a gente está falando? Ai, Mais de 500 possibilidades? acho que um pouco menos. Mas a gente tem muitas possibilidades hoje. Aí, algumas coberturas elas se parecem muito, né? Muda a marca. Ah, sim, porque as pessoas têm dificuldade com isso também no dia a dia. Às vezes elas não entendem assim, essa marca, Isso. fala o nome da Nome marca. diferente. Da marca, E exatamente. às vezes você tem o mesmo produto O mesmo Nomes produto. comerciais. de marcas diferentes. Mas eu queria, de novo, assim, a sua opinião do que dentro de um protocolo básico, que a gente não consegue mais imaginar a nossa vida de condução de paciente ferida sem as clínicas de ferida. Sim. Né? As nossas centros de tratamento de prevenção e tratamento de feridas. Mas para aquela pessoa que está ali trabalhando e, como o Jean disse, trabalha com tratamento de feridas, ele não Sim. tem como dar essa condução. O que você acha que dentro de um pacote de coberturas seria super importante? Entendi. Aí a gente vai até... Eu vou forçar você até uma TPN portátil. Com certeza, com certeza. A gente fala que a gente começa com feijão com arroz, né? Que são Sim, aquelas claro. coberturas que são mais simples. Então, por exemplo, um hidrogel, e hoje existem hidrogéis em forma líquida, sólida, enfim. Um hidrogel, porque a gente vai pensar em desbridamento autolítico, né? Existem vários tipos de desbridamentos, não vou falar aqui para não delongar, mas um hidrogel que já consegue te dar uma resposta ali para desbridamento de tecido inviável. Uma hidrofibra, principalmente uma hidrofibra com prata, porque cada vez mais estão chegando feridas infectadas, contaminadas, complexas, que você precisa ter um antimicrobiano, e hoje a prata é um antimicrobiano de mais fácil acesso e mais barato, né? Então uma hidrofibra que consiga ali promover a granulação, melhorar sangramento e também tem esse controle antimicrobiano por conta da prata, né? Alguma malha não aderente, então, por exemplo, uma Sim. malha de silicone, uma malha com antimicrobiano, um paciente, por exemplo, em pós-cirúrgico, né? Sim. A gente precisa utilizar uma malha que não seja, não aderente, por exemplo, para melhorar ali a cicatrização e promover uma remoção atraumática desse curativo, até uma terapia pressão negativa portátil, né? Então, por exemplo, um paciente que tem fez uma cirurgia, já tem uma perspectiva de uma complicação ali de deiscência, então, por exemplo, artroplastia de joelho. Sim, Por um conta- paciente idoso, diabético. Exatamente, por conta da região, no paciente idoso, diabético que não está controlado, já acende ali uma luzinha para ter uma complicação. Então, por que não ter uma terapia pressão negativa guardadinha ali para estes casos, né? Então, o pacote inicial, digamos assim, seriam esses, né? Uma hidrofibra, um hidrogel, uma malha, até uma terapia pressão negativa portátil, que já dá uma ajuda boa ali na região, né? Sensacional. Eu fico cada vez mais orgulhosa do que nós estamos construindo. Estamos construindo, porque eu acho que ainda é o começo. Sim. Né? Parece que foi ontem que começamos, já temos aí mais de 15 anos trabalhando juntos, mas tem alguns outros pontos específicos que eu acho que nós temos que abordar. A ideia do podcast vem disso aí, são tantos pontos, é tanta coisa, né, que a gente Exatamente, muita traz coisa. de novidade. Uhum. E acho que é um orgulho muito grande, assim, de tudo que a gente tem feito junto, e eu não tenho como agradecer mais a minha equipe é muito grande, a nossa equipe, né? A minha equipe é de Jean, de Caio, é da Cicatriclin, uma equipe muito grande, tem vários profissionais. A Cicatriclin hoje tem unidades em todo o Brasil e fora do Brasil, já temos algumas unidades. Então, nossa equipe é muito grande e temos que agradecer muito podermos ter tanto conhecimento como experiência e tecnologia. Temos novidades que estão vindo aí nesse ano, né, Jean? Sim. Super importantes. E um ponto super importante também são os congressos. Sim. Quando nós começamos, não tínhamos congressos voltados para cicatrização, voltados para tratamento de feridas. E nós hoje temos vários eventos super Sim. importantes. Eu queria saber, Jean, o que você viu? Vamos tentar dar uma atualizada aqui no pessoal. No último ano, o que você viu dos congressos que mudaram a perspectiva, de coisas que estão mais fáceis e mais, né, ágeis da gente conseguir proporcionar para o paciente. E queria ouvir de Caio também qual é a sua visão, tanto dos congressos 2026, como dos congressos agora
ou de 2025, já estou em 2027. E Vamos dos, próximo. do 2026, os trabalhos que a gente está levando, o que você olhou que vão ter de terapias diferentes ou de aulas diferentes. Uhum. Ano passado, no EUMA, teve uma aula massa que foi de um médico com uma enfermeira. Foi super legal a visão dos dois, então agora eu queria a visão dos dois. Sobre 2026, 25 e 2026. Assim, a medicina, ou dizendo assim, ou a ciência de uma forma geral que a gente utiliza no bem da sociedade, ela é baseada em evidências. Né? Então, para isso, a gente tem que ter o quê? Produção científica, a gente precisa ter trabalhos, precisa ter estudos, precisa ter análises, né? Para que ao longo do tempo a gente consiga avaliar se aquilo que a gente está fazendo é a melhor forma, não, o que a gente pode mudar. Então, o crescimento e o avanço vem disso. Então, eu considero, assim, uma peça-chave, e uma das coisas que eu me orgulho muito de estar participando desse grupo é de ter essa visão científica, de buscar coisas novas, de entender o que a gente está fazendo e não ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, de pudor de dizer aquilo que a gente está fazendo não fazemos mais, estamos fazendo uma coisa diferente, né? Que assim, a medicina, a enfermagem, enfim, de uma forma geral cresce dessa forma. Então, participar, fazer produção científica, eu acho que isso é ponto crucial. Eu acho que é uma obrigação nossa também, inclusive, de estar, a gente tem cases muito, sim, coisas que a gente já atuou, enfim, fantásticas, que a gente deve levar e, enfim, corroborar com isso. E é uma das coisas que a Cicatriclin faz também, que é essa parte de produção científica, de levar para congressos, enfim. A gente teve, no ano passado, tive a oportunidade de participar do Congresso da Science, Congresso lá em São Paulo da USP, enfim. Então a gente está naqueles principais congressos, né, nacionais, levando trabalhos nossos também, levando apresentações, estudo de casos, mostrando nossos resultados, e a gente está observando que a gente está numa simbiose muito boa com o que está acontecendo lá em São Paulo, nos grandes centros, a gente está fazendo nada aqui, pelo contrário, a gente tem né, uma casuística... E no mundo, né? Não dá para tirar Jean quando eu saio, é uma escolha, então acho que esse ano eu saio. Mas no mundo, né? Exatamente, e aí agora vem os congressos, né, internacionais, europeu, enfim, aquilo que realmente mostra aqui o que está acontecendo no mundo. E eu acho que é isso, é buscar o que a gente está fazendo aqui, tentar produzir ciência também, que isso aí é importantíssimo para o nosso crescimento, para ajudar também no processo todo que a gente vive em termos aí de tratamento de feridas, enfim. E eu acho que a gente não está aqui nem nacional, nem internacional, mas vamos ver o próximo ano, talvez tenha coisas novas, vamos ver experiências novas, a gente tem que saber que a gente nunca está soberbo, né, de dizer que a gente sabe tudo, a gente tem sempre algo a aprender, eu aprendo todo dia, eu passo... Vamos dizer lá com os colegas, com os residentes que a gente faça a visita e fala, vem aqui para passar a visita para vocês, é para aprender junto com vocês. Cada pergunta, cada caso, a gente pensa junto, se eu não souber, eu estudo e amanhã a gente volta, a gente rediscute. Então é isso aí que eu acho que a gente cultiva muito aqui dentro da nossa unidade e para o ano de 2026 é continuar. Com certeza. Caio, fala um pouquinho, para quem não sabe, nós temos o curso da Cicatriclin Educação. A Cicatriclin, desde o momento que foi idealizada, nós temos esse compromisso profissional, social, da questão da educação, de levar o conhecimento para maior número de cidades e maior parte do Brasil e do mundo que a gente pode levar. Nós temos, inclusive, as atualizações do WMA dos últimos 3 anos no nosso site. E parte do grande responsável disso, aliás, o maior responsável disso tudo, porque o enfermeiro tem uma visão sensacional de publicação, de educação continuada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você viu de 2025 e o que você espera de 2026. Perfeito. Tanto do cenário como da Cicatriclin Educação. Só complementando o que o Jean falou, né, na verdade, embasando aqui, eu acho extremamente importante que esses congressos tenham mais congressos, né? Acho que nos últimos, 5 anos a gente tem observado esse caminho aí pulsante em relação aos congressos, principalmente congressos de feridas, congressos envolvendo estética, porque ferida também envolve estética, né? Então, é extremamente importante que este campo cresça ainda mais para que a gente possa, né, se banhar dessa fonte de conhecimento que são os congressos, tanto nacionais como os internacionais. Para a gente tem o ILMA, né, que é que é um grande congresso, como eu já citei aqui, que é de extrema importância, que é de lá de onde a gente atualiza os nossos protocolos. Então, inclusive, esse ano a gente vai mais uma vez pro ILMA, né? Porque toda vez que a gente vai é uma coisa nova. E a gente sempre faz de tudo para trazer algo novo para ser implementado nos protocolos da Cicatriclin. Então, esse ano o ILMA vai ser na Alemanha. Estamos levando
acho que 7 ou 8 casos, então eu consigo, qual é o meu panorama em relação a isso? Eu consigo perceber o quanto que nós evoluímos, né, principalmente nas escritas dos casos, na visibilidade dos casos, porque cada vez mais nós temos casos complexos e, como a doutora Bianca colocou aqui, a gente precisa levar isso para a comunidade, tanto para a comunidade, né, acadêmica, científica, enfim. Então, hoje a Cicatric Clean Educação, ela tem esse braço científico, né? Sim, já levamos série de casos, Sim. inclusive multicêntricos, se eu não me Multicêntricos, engano. exatamente. Que é muito interessante essa coisa da Cicatric Clean, que a gente consegue, né, acompanhar pacientes de centros diferentes. De centros diferentes, exatamente. Então, o Cicatric Clean Educação, ele surge exatamente com essa intuição de levar ciência mesmo. Então, a gente atua ali em 3 pilares principais do conhecimento. O ensino, a pesquisa e a extensão. E a Cicatric Clean, ela faz questão de perpassar por todos os pilares, né? E trazer isso muito bem alinhado, né? Que são pilares para o conhecimento. Então, a gente precisa investir em todos eles. Você espera coisas novas agora em 2026? Espero que venham coisas novas, né? Como eu disse, a gente sempre espera que todo ILMA tenha algo novo que a gente possa trazer, como a gente já trouxe tecnologias novas que nunca foram experimentadas no mundo e a gente conseguiu incorporar. Nós fomos o terceiro no Brasil, a reunião foi com Israel. Exatamente. Que foi um produto que nós trouxemos para a gente conseguiu para usar aqui no Brasil. Sim. Exatamente, fazer o teste. Então, a bioimpressora que nós usamos, a bioimpressora 3D, 4D, sim. O ActiGraft, que era um curativo que utiliza o sangue do paciente, super legal, enfim. Célula-tronco e ferida, né? A gente fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, espero que tenha algo novo para que a gente possa trazer também, incorporar em nossos protocolos. Inclusive, teremos uma programação aí, né? Vai ser surpresa para vocês. A gente vai perpassar aí desde como que a gente faz esses casos, como é que é o envio para o ILMA, até a nossa chegada no ILMA. Ai, que legal, surpresa para mim também. Com certeza. Legal. Com certeza. É isso. Inclusive, assim, falou do que a gente fez em 2025 aqui, a gente participou e cai para cima de uma mesa redonda ali a respeito de feridas no congresso que teve ali aqui da Universidade Federal da Bahia. Sim. Então, assim, mostra uma mudança. Quem que falava de feridas em congresso, né, de medicina, era uma coisa muito... Então, assim, localmente a gente está conseguindo mudar também paradigmas, né? A gente está conseguindo imputar a necessidade, isso a gente faz no dia a dia, né? Mas esses momentos também mostram que o que a gente está fazendo está atingindo visibilidade, está atingindo capilaridade. Eu acho que muito disso. A gente trabalhar com pessoal que está dentro das faculdades ainda, né? De uma forma geral, de todas as que estão envolvidos no tratamento de feridas, enfermagem, médico, fisioterapia, nutrição, enfim. Então, acho que isso só tende a crescer e isso é ótimo, porque a gente está conseguindo mostrar aquilo que realmente é o que é nosso objetivo, tratar feridas da melhor forma possível. Pois é. Bem, por nós ficamos aqui horas falando sobre o tema, trabalhamos juntos há muitos anos. Começamos quando ainda praticamente não se sabia quase nada sobre condução de feridas, onde a gente não tinha tantos protocolos como hoje. E não tinha como começar o podcast da Cicatric Clean sem essas figuras maravilhosas, excelentes profissionais, que dedicam a vida há tanto tempo ao cuidado de pacientes, e que eu admiro e que eu tenho uma honra muito grande de poder trabalhar com eles. Vamos ter outros episódios onde nós vamos trazer muitas novidades, inclusive, educação, a questão de chegar em mais lugares, né, Jean? Sim, conseguirmos abranger ainda mais lugares com a mesma tecnologia, a mesma qualidade que nós temos aqui. E convido você para compartilhar esse nosso episódio, participar dos próximos episódios, abrir caixinha de perguntas, sugerir, e vamos falar sempre sobre o que temos de melhor para prevenção, tratamento de feridas, sempre com esse olhar multidisciplinar e multiprofissional.